No dia em que concluí o divórcio com minha esposa, um acidente de carro nos levou diretamente de volta a 20 anos no passado. Achei que era uma chance dada pelo céu para eu renascer, para que eu pudesse me livrar completamente dessa mulher louca que me sufocou por metade da vida. Não imaginava que naquela noite, eu estaria no salão de confraternização da universidade, e daria de cara com seus olhos, num sorriso quase imperceptível, para evitá-la completamente. Fiz de tudo para conquistar amor idealizado daquela época. No entanto, quando a vi com os olhos vermelhos, e ela se jogou sem hesitação naqueles braços naquele momento, meu coração, que deveria estar aliviado, de repente pareceu ter um pedaço arrancado violentamente. A luz de neon ofuscante piscava no salão de KTV. A música ensurdecedora me dava uma dor de cabeça insuportável. Esfreguei minha testa inchada, olhando para aqueles novatos cheios de vitalidade juvenil. Fiquei atordoado por um bom tempo antes de ousar confirmar. Eu realmente renasci. Apenas algumas horas atrás. Eu tinha acabado de sair do cartório com Luísa, segurando a certidão de divórcio ainda quente na mão. 20 anos de casamento. Esgotaram toda a nossa paciência e amor um pelo outro. Transformaram o brilho nos olhos de outrora em repulsa mútua depois. Irmão, o que está pensando? Chegou a hora de sortear os itens. Meu melhor amigo Bruno me empurrou animadamente, com os olhos fixos na pilha de objetos das garotas em cima da mesa. Os pertences que elas entregaram. O tal sorteio de itens. É onde os garotos escolhem um item aleatoriamente. Quem escolher, naquela noite teria que formar par e jogar com a dona. Na verdade, era uma forma disfarçada de encontro às cegas. Segui o olhar de Bruno. Meu coração deu um pulo. A garota sentada no sofá do canto, usando uma camiseta branca simples e jeans, com sobrancelhas e olhos frios e nobres, sob a luz fraca. Ainda era de uma beleza de tirar o fôlego. Luísa. Mesmo reduzida a cinzas, eu a reconheceria. Na vida passada, Bruno foi exatamente nessa etapa que sorteou o batom da colega de quarto de Luísa. E desde então se tornou um super otário daquela garota fingida. No final, perdeu tudo, tanto dinheiro quanto amor, e acabou pulando de um prédio. E eu? Foi no meio de uma onda de vaias e gritos. Peguei a pulseira prateada de Luísa, iniciando meus 20 anos de casamento miserável. Nesta vida, não posso deixar a tragédia se repetir. Vendo Bruno esfregar as mãos, prestes a pegar aquele batom fatal, fui rápido. Segurei seu pulso com força, e o empurrei para um grampo rosa ao lado. Bruno, acho que esse grampo combina com você. Pegue aquele. Bruno ficou confuso, mas por confiar em mim, ele obedeceu e pegou o grampo. Suspirei aliviado, pensando que finalmente tinha mudado o destino de Bruno. Na mesa só restavam duas coisas. Um batom e um cordão vermelho um pouco velho, para evitar completamente a pulseira prateada de Luísa. Peguei o cordão vermelho sem hesitar. Henrique escolheu o cordão vermelho. De quem é isso? Os colegas ao redor começaram a provocar. Sua voz era fria, mas caiu como um trovão no topo da minha cabeça. Fiquei paralisado no lugar. Minha cabeça zumbia. O que está acontecendo? Na vida passada, seu símbolo era claramente uma pulseira prateada. Como se transformou em um cordão vermelho? Será que por minha interferência desencadeou o efeito borboleta? Eu o vi se aproximar de mim passo a passo. Seu olhar parecia conter 1000 palavras. E também um exame quase imperceptível. Meu coração gelou de repente. Uma ideia absurda passou pela minha cabeça. Será que ele também renasceu? Não, impossível. Me forcei a me acalmar. Se ele também tivesse renascido, com seu caráter orgulhoso, com certeza ficaria longe de mim. Como poderia admitir que esse cordão vermelho é dele? Respirei fundo, suprimindo o pânico no meu peito. De propósito, coloquei uma expressão. Atitude indiferente e despreocupada. Colega, olhando para sua aparência, você deveria focar mais nos estudos. A universidade é para lutar, não é para namorar. Daqui em diante, participe menos dessas festas chatas. Vá mais à biblioteca para ler livros, para não se tornar no futuro uma grávida que só sabe girar em torno do marido. Terminei de dizer. Enfrentei os olhares chocados de todos. Ignorei Luísa que instantaneamente tinha um rosto pálido. Virei-me e saí diretamente do camarote. Renascer para uma nova vida. O que eu quero é um céu vasto e um mar aberto. Definitivamente não é repetir os mesmos erros. Saindo do KTV, a brisa fresca da noite dissipou um pouco da embriaguez. Também acalmou um pouco meu humor irritado, já que o destino me deu uma segunda chance.
Não só vou ganhar dinheiro, mas também vou compensar o maior arrependimento da vida passada. Sofia é a flor do nosso departamento. Também é a minha luz da lua da vida passada. Ela é suave como água, compreensiva, em contraste com o temperamento explosivo e o forte desejo de controle de Luísa. São apenas dois extremos. Na vida passada, por estar amarrado cedo com Luísa, só pude enterrar essa paixão secreta no fundo do coração. Durante inúmeras brigas após o casamento, eu pensava desesperadamente no coração. Se eu tivesse perseguido Sofia no início, minha vida não teria sido tão desastrosa. Pensando nisso, acelerei meus passos. Guiado pela memória, caminhei em direção ao lago central da escola. Lembro que nestes primeiros dias do primeiro ano, Sofia todas as noites estudava ali palavras de inglês. Como esperado, debaixo do salgueiro à beira do lago, eu vi aquela silhueta esbelta vestindo um vestido branco. Ajeitei minha roupa. Coloquei o sorriso que considerava mais maduro e sereno. Aproximei-me para puxar conversa. Com 20 anos a mais de experiência e lábia, rapidamente quebrei as defesas de Sofia, fazendo-a rir, cobrindo a boca com a mão. E até consegui o número do seu qualquer. Sofia, você fala de um jeito tão interessante, diferente dos outros rapazes. Sofia corou. Seu olhar brilhava e se desviava. Eu estava prestes a aproveitar o momento para dizer algo mais, quando, pelo canto do olho, avistei debaixo do poste ali perto uma figura solitária, parada. Era Luísa. Não sei há quanto tempo ela estava ali. O vento da noite bagunçava seus cabelos longos. Mas, ao vê-la me olhando com aquele olhar partido e desesperado, enquanto eu cortejava outra garota, maldito instinto, ainda senti um aperto sufocante no peito. 20 anos de casamento. Aqueles hábitos e laços gravados nos ossos não se apagam só com um recomeçar. Mas logo cerrei os dentes. Forcei-me a desviar o olhar, e continuei rindo e conversando com Sofia. Não posso vacilar. Se eu vacilar, vou cair de novo naquele abismo sem volta. Luiz olhou para minhas costas, impassível. A luz em seus olhos apagou-se de vez. Ela se virou bruscamente. O famoso garoto rico e popular da faculdade. Leonardo. Na vida passada, Leonardo perseguiu Luísa loucamente. Mas ela, por ter ficado comigo, recusou-o de forma veemente. E até jogou um copo de bebida nele, na frente de todos, fazendo perder toda a dignidade. Naquele momento, Luísa, rosto coberto de lágrimas, parecia um servo perdido. Leonardo hesitou por um instante, sem fazer piadinhas como de costume. Apenas estendeu um lenço de papel em silêncio. E então abriu a porta do carro. Entra. Vou te levar para dar uma volta. Observando Maybach sumir na poeira, eu fiquei parado à beira do lago, ainda segurando o contato de Sofia. Mas meu peito parecia estar entupido por uma esponja encharcada, oprimindo e angustiando. No dia seguinte, eu estava sentado no alojamento planejando como usar as memórias da vida passada para ganhar o primeiro dinheiro no mercado de ações, quando a porta do alojamento foi abruptamente aberta. Luísa estava parada do lado de fora, com os olhos vermelhos e inchados como nozes. Claramente, ela não tinha dormido a noite toda. Bruno e os outros, vendo a cena, saíram discretamente na hora, fechando a porta atrás de si. Ficamos apenas nós dois dentro do quarto. O ar estava silencioso, um tanto opressor. Você também voltou daquela época, não é? Luísa me encarou fixamente, com a voz rouca de um jeito assustador, mas carregando um leve tremor e uma ponta de esperança. A mão que segurava a caneta parou por um instante. Na verdade, ontem à noite, quando vi você pegar o cordão vermelho, já tinha adivinhado, mas não levantei a cabeça. Apenas respondi friamente com um gum. Ao ouvir minha confirmação, as lágrimas de Luísa brotaram na hora. Ela correu em minha direção de repente, agarrando meu braço com força, como se fosse o último fio de esperança. Henrique, voltamos, está bem? Estou com saudades de Nina. Nossa filha tem só 5 anos. Se nós dois não estivermos mais lá, o que vai ser dela? Henrique, eu te imploro, vamos pensar num jeito de voltar juntos. Ao ouvir o nome Nina, meu coração pareceu levar uma facada, doendo tanto que quase não conseguia respirar. Aquela era minha filha, a quem eu amava e protegia como um tesouro. Porém, lembrei-me das discussões intermináveis e sombrias da vida passada.
Lembrei-me do seu controle histérico e sufocante. Pensando na minha vida oprimida e sem dignidade. O medo e a resistência em meu íntimo venceram tudo. Com força, fui abrindo seus dedos um por um. Meu olhar frio como gelo. Não há como voltar, Luísa. Já que o céu nos fez renascer, é para recomeçarmos. O casamento da vida passada foi um erro. Nesta vida, não quero mais cometer o mesmo erro. Erro. Luísa me olhou incrédula. Deu 2 passos para trás. Como se não me conhecesse. 20 anos de sentimento. Será que existiu? Aos seus olhos. Foi apenas um erro. Sim. Forcei-me a endurecer o coração. Para não ver sua expressão desolada. Daqui em diante, cada um no seu caminho. Cada um na sua estrada. Você vai atrás do seu Leonardo. Eu vou atrás da minha Sofia. Não nos incomodamos mais. Dito isso, não lhe dei mais atenção. Virei-me e saí do alojamento. Eu andava apressado. Como se houvesse uma fera enlouquecida me perseguindo. Só eu sabia. O quanto minhas mãos tremiam. Luísa, completamente magoada por mim, finalmente abandonou o último fio de esperança. Já que eu era tão impiedoso, ela também não queria mais ser aquela que se sacrificava para agradar. Naquela noite, ela vestiu um vestido vermelho de alças extremamente provocante, calçando saltos de 10 centímetros, com uma maquiagem impecável. Saiu do alojamento feminino. Ela convidou Leonardo para ir ao centro, o bar mais luxuoso. Naquele momento, eu estava sendo arrastado por Bruno, comendo um lanche noturno na barraca de comida perto do portão da escola. Quando levantei a cabeça, eu vi, enquanto ela se preparava para atravessar a rua, em direção ao Maybach de Lindfen. Talvez porque não estivesse acostumada a saltos tão altos. Seus pés escorregaram. Ela perdeu o equilíbrio e caiu para a frente. Que estava esperando ao lado do carro. Lindfen, rápido como um raio, a segurou firmemente em seus braços. Luísa não o empurrou. Pelo contrário, apoiou-se em seu peito, virando ligeiramente a cabeça. Seu olhar ultrapassou a multidão movimentada e caiu precisamente sobre mim. Naquele olhar, havia a satisfação da vingança e também uma determinação inabalável. Com um estalo, naquela noite, um espinho de madeira da barraca de churrasco perfurou minha palma e também perfurou completamente o último resquício de minha ternura por Luísa. Dane-se o amor. Eu, renascido para uma nova vida. Ganhar dinheiro é o que importa. Na manhã seguinte, lavei o rosto com água fria e fui direto para a corretora de valores no centro. Na vida passada, embora tenha sido reprimido no casamento, meu faro para negócios ainda existia. Lembro-me claramente que esta semana há uma ação chamada Dongua Technology, uma ação louca, que, devido a uma tecnologia repentina e aquisição de patentes, em apenas 5 dias de negociação, subiu vários limites de alta consecutivos. Peguei as dezenas de milhares de yuans que tinha no cartão, mais o dinheiro que peguei emprestado de Bruno e outros para despesas, e coloquei tudo na ação. Nos dias seguintes, nem fui às aulas. Fiquei olhando fixamente o gráfico de velas na tela do computador. Vermelho, tudo vermelho subindo. Em apenas uma semana, o dinheiro cresceu como uma bola de neve. Quando vendi tudo no pico, olhando para aquela sequência de zeros no cartão bancário, soltei um longo suspiro de alívio. 10 milhões. O primeiro grande prêmio do renascimento está em mãos. Com confiança renovada, meus passos pelo campus ficaram bem mais leves, assim que cheguei ao pé do prédio de aulas. Henrique, por que você não veio às aulas estes dias? Trouxe chá com leite para você. Sofia usava um vestido branco. Com um sorriso, estendeu um chá com leite morno. Seu olhar transbordava certa preocupação. Se fosse na vida passada, eu provavelmente já estaria emocionado e sem saber o que fazer. Mas agora, só acho tudo estranho. Eu estava prestes a recusar com um gesto de mão. O celular dele vibrou de repente no bolso. Ele tirou o celular e deu uma olhada. No instante em que a tela acendeu, com minha visão excepcional, consegui ler claramente o conteúdo da mensagem na tela. O contato era jovem mestre Zhan, do departamento de finanças. O conteúdo da mensagem: Kim Guan. Ele levantou a cabeça e novamente assumiu aquela expressão inocente e pura, olhando para mim. Henrique, o que você está a olhar? Senti meu estômago revirar-se completamente. Nada não.
De repente, acho chá com leite bem nojento. Dei um riso frio. Passei direto por ele e segui em frente. Henrique. O que você quer dizer com isso? Sofia bateu o pé furiosamente atrás de mim. Nem sequer virei a cabeça. A ilusão da musa da vida passada. Naquele momento, despedaçou-se completamente. Então ela não era nenhuma flor inocente e pura. Era apenas uma sereia de nível altíssimo. Deixando Sofia para trás. Peguei imediatamente um táxi para Shenxi. Com esses 10 milhões, finalmente consegui a qualificação para concorrer ao terreno da fábrica abandonada em Shenxi. A memória da vida passada me diz. O plano de governança do próximo mês será divulgado. Aquela terra será transformada em um novo centro comercial. O valor aumentará mais de 10 vezes. Com a proposta já elaborada, entrei rapidamente no centro de licitações. No momento em que empurrei a porta da sala de reuniões no segundo andar, minha confiança no rosto congelou de repente. Na ampla sala de reuniões, não estavam os magnatas do setor imobiliário que eu imaginava. Na cabeceira da longa mesa, estava sentada uma mulher. Um terno preto bem cortado. Cabelos longos presos ordenadamente atrás da nuca. Lábios vermelhos como fogo, olhar frio e severo. Luísa. E o arrogante playboy Felipe. Naquele momento, como um assistente obediente, ficava atrás dela, folheando documentos para ela. Minha mente explodiu em zumbido. O que está acontecendo? Ela não foi para um motel com Felipe? Ela não se corrompeu? Surpreso? Luísa ergueu as pálpebras, olhando-me com um sorriso enigmático. Puxei a cadeira e sentei-me, encarando-a fixamente. O que você está fazendo aqui? Claro que vim para a licitação. Os dedos longos de Luísa na mesa batiam suavemente. E de quebra, te ensinar o que é negócios como campo de batalha. Só você? De onde tirou qualificação? Perguntei em tom frio. Felipe interveio por trás. Henrique, tenha respeito. Liu Yan agora é nossa consultora especial de projetos do Grupo Lima. Ela é totalmente responsável por esta licitação. Finalmente entendi. Ela nunca namorou Felipe. Aquela noite em que se atirou em seus braços. Foi tudo encenação para mim. Também foi para se aproximar da família Lin. Usar a qualificação deles. E conseguir o ingresso para esta licitação. Essa mulher louca me enganou completamente. Jovem mestre Lin, por favor, saia por um momento. Quero falar a sós com o diretor Henrique. Luiz ordenou, sem virar a cabeça. Felipe hesitou por um instante. E, surpreendentemente, saiu obedientemente, fechando a porta atrás de si. Na sala de reuniões, ficamos apenas nós dois. Respirei fundo, forçando-me a conter o choque. Bati com a proposta que tinha na mão sobre a mesa. Luísa, achas que só por te juntares à família Lin me podes vencer? Este terreno, estou determinado a conquistá-lo. É mesmo? Luísa esboçou um sorriso de escárnio. Pegou num documento que estava ao seu lado, pela superfície lisa da mesa. Fê-lo deslizar diretamente para minha frente. Dá uma olhadela primeiro. Desconfiado, peguei no documento. Orçamento, 100 unidades a mais. Ergui a cabeça de repente, olhando para ela como se fosse um monstro. Luísa levantou-se lentamente. Apoiou as mãos na mesa. Inclinou-se para a frente, fitando-me de cima. Os seus lábios vermelhos entreabriram-se, deixando escapar palavras gélidas. Diretor Henrique, a vitória é minha. Apertei o papel com força. Os nós dos dedos branquearam. Como é que ela sabia o meu lance mínimo? Aquela folha de cálculo com o valor de 1,000000100. Foi como uma bofetada sonora. Durante estes dias, não saiu da minha cabeça, ressoando sem parar. Eu perdi. Perdi para aquela mulher louca, Luísa. Nestes dias, andei de um lado para o outro até não poder mais, tentando encontrar qualquer outra brecha. No projeto Shenxi. Até eventos aborrecidos como a festa de confraternização. Normalmente, nem me teria dado ao trabalho de ir, se não fosse o conselheiro acadêmico ter dado ordens firmes, e o Bruno teimar em me arrastar. Neste momento, ainda estaria no meu quarto alugado, a estudar o mercado de ações, porque tinha acabado de sair de uma reunião no banco. Ainda vestia um fato cinzento escuro, feito por medida, no meio de tanta gente de camiseta e calças de ganga. Entre os novatos, parece totalmente deslocado. Mano, por que você está tão formal? Indo para um encontro às cegas? Bruno sentado na cadeira dobrável do auditório, com um punhado de sementes de girassol na mão. Mas seus olhos estavam fixos no palco, vidrados. Eu ajustei a gravata. Soltei um riso frio. Vou ganhar dinheiro.
Você, esse encalhado que só sabe olhar para garotas bonitas. Não entende. PFF, ganhar dinheiro não é tão bom quanto admirar garotas bonitas. Bruno apontou animadamente para o palco. Olha, olha rápido. Sofia apareceu. Nossa Kim Guan é a apresentadora esta noite. Essa roupa está incrível. Eu segui o dedo dele e olhei. Sofia vestia um vestido rodado rosa, segurando um microfone na mão. Uma garota de sorriso doce. Mas não sei porquê. Ao ver aquele rosto puro e inocente, o que vinha à minha mente era tudo sobre aquele dia em que ela, para usando o departamento de finanças, enviou uma mensagem com aquela expressão de mulherengo. Nojento. Eu, entediado, recostei-me no encosto da cadeira. Preparava-me para fechar os olhos e descansar. Mas, com o canto do olho, avistei a área dos bastidores ao lado do palco. Sofia acabava de sair do palco. Num canto escuro onde a luz não alcançava. Sofia estava com uma pessoa responsável pelo figurino, a sussurrar. Eu vi que na mão dela parecia brilhar um reflexo metálico. Parecia uma tesourinha. Em seguida, ela, sob o pretexto de ajudar a arrumar a roupa, a música tocou de repente por todo o auditório. Holofotes coloridos piscavam freneticamente. Várias garotas altas passaram uma após a outra. Assovios surgiram por toda a plateia. Foi nesse momento. A batida da música de repente se tornou extremamente opressiva. Um feixe de luz de perseguição branca e fria atingiu de repente o centro do palco. O público inteiro ficou em silêncio por um segundo. Em seguida, explodiu em aplausos que quase levantaram o telhado. Luísa. Ela usava aquele vestido de noite preto de alta costura, pisando nos saltos finos de 10 centímetros. Como uma rainha inspecionando seu reino. Passo a passo, das sombras para dentro do círculo de luz. Fria, altiva, inatingível. O design daquele vestido era extremamente ousado. Com um corte amplo nas costas, realçando perfeitamente suas curvas. Sustentado apenas por duas alças finíssimas. Eu estava sentado na primeira fila, observando aquela mulher radiante no palco. Com sentimentos confusos no coração. 20 anos se passaram. Eu a conhecia muito bem. Ela só precisava estar ali, para roubar o fôlego de todos facilmente. Ao lado do palco, Sofia. Já mal conseguia esconder a inveja no rosto. Ela fitava fixamente o ombro de Luísa, com um sorriso frio e venenoso no canto dos lábios. No momento em que Luísa chegou à frente do palco, pronta para parar e posar, um som extremamente sutil, mas, no salão silencioso, foi amplificado o rasgar do tecido. A alça direita de Luísa rachou-se sem qualquer aviso. O tecido preto perdeu o suporte instantaneamente, deslizando para baixo ao longo de seus ombros lisos. Apenas mais 2 dedos abaixo. Ela ficaria completamente exposta diante de todos os alunos e professores. Toda a plateia entrou em alvoroço. Toda a turma entrou em alvoroço. Alguns garotos arregalaram os olhos. Outros até pegaram seus celulares para tirar fotos. Naquele momento, minha mente ficou em branco. A razão me dizia: não ligue para ela. Ela roubou seu terreno. Ela é uma louca sem escrúpulos. Deixe ela passar vergonha. Deixe ela se arruinar. Porém, meu corpo não obedeceu absolutamente. 20 anos de casamento. Aqueles instintos gravados na medula. Mais rápidos do que qualquer razão. No 0,1 segundo em que a alça dela se rompeu, empurrei a cadeira com força. Disparei como um leopardo. Irmão, o que vais fazer? Bruno gritou atrás de mim. Eu nem ouvia. Apoiei-me com uma mão na borda do palco, a 1 metro de altura. Subi ao palco com agilidade. Sob o olhar surpreso de milhares de pessoas. Caminhei rapidamente na direção dela. Enquanto arrancava de mim o meu casaco cinzento escuro, Luísa ficou paralisada. Rosto pálido. As mãos apertavam desesperadamente o tecido sobre o peito. Os olhos dela, sempre tão orgulhosos, agora mostravam um medo e desamparo raros. No momento em que ela estava prestes a desmoronar, o casaco, ainda com o calor do meu corpo, com um vento cortante, aterrou firmemente sobre os ombros dela. Aproveitei para dar um passo para trás dela. Com a mão esquerda, por cima do casaco, envolvi a cintura esguia e delicada. No instante do toque, os nossos corpos tremeram ao mesmo tempo. Demasiado familiar. A força daquele abraço. Aquele ângulo de encaixe. 20 anos de incontáveis noites e dias abraçados fizeram com que os nossos corpos criassem uma terrível cumplicidade. Não tenhas medo. Levanta a cabeça. Murmurei, perto do ouvido dela.
O corpo de Luísa relaxou instantaneamente. Ela não se virou, nem resistiu. Apenas virou ligeiramente o rosto. Olhou para mim de relance. Apenas um olhar. Sem qualquer necessidade de comunicação verbal. Sem qualquer ensaio. O som grave da música caiu novamente. Apertei-a com força pela cintura. Ela, coberta pelo meu casaco largo. Os dois começamos a andar ao mesmo tempo. Passos surpreendentemente sincronizados. A aura fundiu-se instantaneamente. O vestido preto e o terno cinza escuro se complementam. Ela é fria como uma faca. Eu sou firme como uma montanha. Nós giramos sob o holofote. Caminhamos. Paramos. Cada movimento carrega uma tensão extremamente agressiva. Como se aquilo não fosse um acidente. Mas sim um desfile de casal poderoso meticulosamente planejado. O silêncio da plateia durou apenas 3 segundos. Por fim, explodiu em gritos e aplausos 10 vezes mais frenéticos do que antes. Que estiloso! Essa foi uma cena especialmente planejada? Quem é esse cara? A presença dele não perde em nada para a da veterana. Essa tensão sexual. Incrível. Eu varro a plateia com um olhar frio. Meu olhar captura precisamente Sofia, parada na borda da cortina. O rosto dela está completamente verde. Suas feições estão distorcidas por ciúmes e raiva extremos. Suas unhas cravam-se firmemente na caixa de adereços ao lado. Ela parece pronta para subir no palco e me despedaçar. Armação vil e sabotagem. Desculpe. Você não só não conseguiu o que queria, como também forçou a sair a sintonia que está gravada em nossos ossos. O desfile termina. Eu envolvo Luísa com meu braço. Sob uma salva de palmas estrondosas, recuamos para os bastidores. Assim que entramos no corredor dos bastidores, sem luz, o alvoroço lá fora parece instantaneamente isolado. A mulher em meus braços, que há instantes estava tão em sintonia comigo, de repente se desvencilha do meu braço como se tivesse levado um choque. Com um baque surdo, ela se recosta contra a parede fria. Suas mãos seguram firmemente meu terno. Seu olhar instantaneamente retoma aquela frieza que mantém todos à distância. A peça acabou. Diretor Henrique. A voz dela é fria como lascas de gelo. Ela bate sem cerimônia no meu peito. Não pense que não sei o que você está tramando. Isto é o acordo de aposta. Dê uma olhada. Instintivamente, pego o documento. Olho para baixo. Na capa, estão escritas claramente 4 palavras. Projeto Shensi. O que você quer dizer? Eu levantei a cabeça de repente, olhando fixamente para ele. O terreno em Shensi. Eu consegui. Mas sua família não tem equipe de construção suficiente nem canais de materiais. Você tem. Luiz ergueu levemente o queixo. Seu olhar era afiado como uma faca. 50% dos lucros para cada um. Tem coragem de assinar? Eu inspirei fundo. Ela não só calculou Felipe. Calculou contra mim. E até mesmo o meu próximo trunfo. Ela sabia tudo claramente. Por que você acha que eu vou assinar? Eu rangei os dentes, apertando os punhos com força. Você roubou meu trunfo. E agora vem me oferecer esmola. Luísa de repente deu um passo para mais perto. Sob a luz fraca do corredor, aquele perfume frio e familiar que ela usava invadia diretamente minhas narinas. Seus lábios vermelhos quase encostaram na minha orelha. Sua voz era leve como um fantasma, mas explodiu como um trovão no meu coração. Henrique, é melhor você assinar. Além disso, ela fez uma pausa, com um tom que continha um pouco. Não pense que eu não sei. Na vida passada, você, pelas minhas costas, transferiu secretamente os ativos em seu nome, para um fundo fiduciário no exterior. De quem você estava se protegendo, afinal? E que segredo você estava escondendo? Minhas pupilas se contraíram de repente. Meu coração parecia apertado por uma mão invisível e enorme, esganado com força. Aquele era o meu segredo mais profundo. O segredo mais obscuro da minha vida passada. O que exatamente ela descobriu? Você. Eu ia falar. Mas Luísa já tinha endireitado o corpo, ajeitando o paletó sobre os ombros. Deixou-me uma imagem de decisão, de costas. Amanhã, às 10 da manhã, venha até mim com o acordo assinado. Não esperarei por você depois disso. Ao som nítido dos saltos altos, ela foi desaparecendo na escuridão. Eu me apoiei na parede. O suor frio encharcou as costas da minha camisa. Este jogo de renascimento parecia ter escapado completamente do meu controle. No terceiro dia após o fim do projeto Shensi, o Grupo Lima, no Clube Royal One, reservou todo o último andar para a festa de comemoração. Como sócio oculto do projeto, eu não fui.
Mas o detetive particular que contratei já estava infiltrado como garçom no clube, de olho fixo naquele camarote. Às 21h30, meu celular vibrou freneticamente. Senhor Chu, aconteceu algo. Esse canalha, Felipe, colocou alguma coisa no champanhe da senhorita Liu. Ele mandou todos os outros embora. Agora só os dois estão no camarote. Olhando para a mensagem na tela, um zumbido soou na minha cabeça. E uma onda de sangue subiu até o topo do meu crânio. Esse idiota do Felipe finalmente percebeu que foi usado pela Luísa como uma ferramenta para os negócios. As qualificações do projeto Shenxi foram desviadas por Luísa, e a maior parte dos lucros foi para os bolsos dela e meus. Ele, no fim, nem provou uma colher de sopa. Esse canalha, furioso e humilhado, já que não consegue vencer de forma limpa, ousa usar um golpe baixo e imundo desses. Fique de olho na porta do camarote. Quem tentar entrar, você pega logo uma garrafa e quebra na cabeça dele. Chego em 5 minutos. Gritei no telefone. Peguei as chaves do carro e saí correndo porta fora. No caminho, passei 4 faróis vermelhos. O motor do Maybach, na rua da madrugada, soltava um rugido de fera. Eu apertava o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, e o coração batia tão forte que parecia querer quebrar as costelas. 20 anos de casamento. Conheço Luísa muito bem. Aquela mulher, orgulhosa até os ossos. Se realmente for desonrada por um lixo como Felipe, usando meios sórdidos, ela absolutamente não sobreviveria. O som estridente de freios ecoou na entrada do clube. Eu nem fechei a porta do carro. Corri para dentro do saguão como um leopardo enlouquecido. Empurrei com força o segurança que veio me bloquear. Fui direto para o elevador privativo. Um din soou, o último andar chegou. Do lado de fora do salão do imperador, no final do corredor. Meu detetive particular estava segurando a maçaneta da porta com toda a força, empurrando e trocando empurrões com os seguranças da família Lin. Saiam daqui! Gritei com toda a força. Avancei em passos largos e rápidos. Levantei o pé e chutei. Acertei com força o peito de um dos seguranças. Ele soltou um gemido abafado. Foi arremessado para trás, batendo na parede. O outro segurança, sem tempo de reagir, levou meu soco direto no rosto. Deslizou mollemente até o chão. Recuei meio passo, aproveitando o impulso da corrida. Levantei a perna direita, mirando a pesada porta dupla de madeira entalhada. Chutei com toda a força. Pá! Um estrondo enorme. A fechadura da porta se partiu na hora. As duas portas se escancararam para dentro com violência, batendo pesadamente contra a parede. A cena dentro do camarote doeu nos meus olhos num instante. Sob a luz fraca, Luísa estava caída no amplo sofá de couro legítimo. Seu característico terno preto de executiva já estava todo rasgado e desarrumado, expondo grandes áreas de pele branca como neve. Seus olhos estavam vidrados. Seu rosto estava anormalmente ruborizado. Suas mãos seguravam a gola com força desesperada. Usando o último vestígio de força que lhe restava, mordia os lábios com força. Sangue escorria pelo canto da boca dela. Uma visão chocante. E aquele animal, Felipe, totalmente com o rosto distorcido pela fúria, ele estava sobre ela. Uma mão segurou firmemente seu ombro. A outra mão estava prestes a desatar o cinto dela. Sua puta, ousa enganar o seu pai. Hoje eu vou te mostrar as consequências de usar a família Ling. Leonardo resmungava, sem perceber que a morte já estava atrás de si. Porra, seu filho da puta. Meus olhos ficaram vermelhos como sangue. Minha garganta soltou um rugido bestial. Sem hesitação alguma, peguei uma garrafa da mesa de centro, um Royal Salute ainda lacrado. Saltei até o sofá. Com a mão esquerda, agarrei o cabelo de Leonardo e puxei seu corpo inteiro violentamente para trás. Leonardo gritou assustado, forçado a levantar a cabeça, encontrando meus olhos que quase podiam matar. Henrique, como é que você... Ele não terminou a frase. A garrafa na minha mão direita já cortava o ar com um zunido feroz. E a desferi sem piedade. O alvo não era a cabeça dele, mas a mão direita com que ele segurava a Luísa. O som de ossos quebrando e vidro estilhaçando soou ao mesmo tempo. A garrafa dura explodiu no pulso de Leonardo. Líquido colorido misturado com sangue espirrou por todo o chão. Minha mão! Minha mão! Leonardo gritou como um porco sendo abatido. Rolou do sofá para o tapete. Sua mão direita completamente deformada rolava de dor pelo chão. Eu mantive o rosto frio. Pisei naquela mão quebrada e esmaguei com a sola do sapato. Ah, Henrique! Vou te matar. Vou matar toda a sua família. Leonardo torceu o rosto de dor.
Gritava histericamente. Nesse momento, passos confusos soaram no corredor do lado de fora. 7 ou 8 seguranças da família Ling, de terno preto, invadiram o camarote barulhentamente. Instantaneamente me cercaram. Jovem mestre. O segurança líder viu Leonardo no chão. Fiquei pálido. Então ele apontou para mim, gritando furioso. Acabem com ele. Batam nele até ele cair. Diante do cerco de 7 ou 8 homens fortes. Não demonstrei nenhum pânico. Devagar, soltei o pé que pisava em Leonardo. Do bolso interno do terno. Peguei um pendrive preto. Estalo. Joguei o pendrive descuidadamente. Na mesinha cheia de cacos de vidro. Produzindo um som nítido. O salão inteiro silenciou por um segundo. Henrique. Você está ferrado de vez. Hoje você não vai sair vivo por esta porta. Leonardo foi erguido pelos seguranças. Com o rosto coberto de sangue. Olhando para mim com ódio feroz. Eu soltei uma risada leve. Ajeitei a gravata. Com um olhar de quem encara um morto. Leonardo. Antes de agir, sugiro que você descubra primeiro. O que tem dentro deste pendrive? Que porcaria é essa? Batam nele. Leonardo nem ouviu. No ano passado, o Grupo Ling emitiu notas fiscais falsas no valor de 350 milhões. Fez contabilidade fraudulenta para sonegar 80 milhões em impostos. O projeto de construção parada no sul da cidade. Vocês desviaram 200 milhões em fundos regulatórios. Para tapar o buraco no mercado de ações. E seu pai em Macau. Os registros de lavagem de dinheiro nos cassinos. Falei num tom calmo. Mas cada palavra era como um martelo. Pesado, batendo no chão do salão. Os gritos de Leonardo pararam de repente. Seus olhos arregalados fitaram fixamente o pendrive preto sobre a mesinha. A arrogância em seu rosto desapareceu completamente. Substituída por um pavor extremo. Você está mentindo. Onde você arrumou essas falsificações para me enganar? A voz de Leonardo tremia. Se é blefe ou não. É só fazer uma ligação para saber. Eu ri com desprezo. Diante dele. Tirei o celular do bolso. Pressionei diretamente o botão de viva voz. Disquei um número. Tum-tum. A chamada foi atendida. Uma voz imponente soou. Alô? Esquadrão de agulhas de ouro. Quem fala? As pernas de Leonardo fraquejaram de repente. Se não fosse o segurança o segurando, ele já estaria ajoelhado no chão. Henrique. Irmão Xu. Xuyan. Não. Eu imploro, não. Leonardo desabou completamente. Como um louco, avançou para tentar pegar o celular. Mas eu o derrubei com um chute. Alô? Quero fazer uma denúncia real contra o Grupo Lima. Não dei atenção a Leonardo, caído no chão. Falei claramente para o telefone alguns dados centrais da contabilidade. Envolvendo um caso econômico desse nível. A família Lin já acabou. Esse grupo de capangas assalariados não precisa ir junto para a cova. Não olhei mais para Leonardo. Virei-me e caminhei em direção ao sofá. Luísa já tinha perdido completamente a consciência. Ela estava toda encolhida. O corpo todo tão quente quanto um ferro de passar. Da boca saíam gemidos insuportáveis. Tirei o paletó. Enrolei-a firmemente. Peguei-a no colo. Saí do camarote. Atravessei o corredor. Ninguém ousou me impedir. Corri até o estacionamento subterrâneo. Coloquei Luísa no banco do carona do Maybach. Apertei rapidamente o cinto de segurança. Pisei no acelerador e saí disparado do clube. Na cabine, espalhava-se uma aura doce e perigosa. O efeito do remédio estava em seu auge. Calor, muito calor. Luísa se contorce dolorosamente no banco do passageiro. Suas mãos rasgam desordenadamente o paletó do terno que está vestindo. A razão dele já foi completamente destruída pela droga. Só restam os instintos mais primitivos. Huyan, aguente um pouco. Vou te levar para o hospital agora. Girei o volante bruscamente. Acelerei o carro ao máximo. Mas no segundo seguinte, ele de repente soltou o cinto de segurança. Como um peixe sem oxigênio. Lançou-se de repente em minha direção enquanto eu dirigia. Henrique. Seu corpo escaldante se colou ao meu. Suas mãos enrolaram meu pescoço como videiras. Ele chorava, beijando meu queixo sem qualquer ordem. Meu pescoço. Suas mãos rasgavam minha camisa descontroladamente. Com um rasgo, 2 botões da minha camisa voaram, revelando meu peito firme. Huyan, se acalme. Estou dirigindo. Segurei o volante firmemente com uma mão. Com a outra mão, tentei empurrá-lo para longe. Mas ele estava me abraçando com muita força.
Seus olhos brilhantes agora estavam cheios de uma desesperança e colapso de partir o coração. Ele apontou para a região do meu peito, com a voz rouca, quase rasgada. Aqui. Aqui você tinha um tumor. Estágio terminal. Por que agora é diferente? Eu estremeci. De repente, tirei o pé do acelerador. O carro, na estrada vazia, fez uma curva estridente. O que ele está dizendo? Tumor. Por que você não me contou? Por que você carregou isso sozinho? Ele agarrou firmemente minha camisa rasgada, chorando de partir o coração, como se fosse libertar a dor reprimida por 20 anos. O acidente de carro na vida passada. Quando aquele caminhão colidiu. Por que você não se desviou? Por que você soltou o cinto e me abraçou? Henrique, seu mentiroso. Devolva-me a vida. Um trovão explodiu em minha mente. O acidente de carro fatal da vida passada. Não foi um acidente. Fiquei como se atingido por um raio. Minha mente ficou em branco, olhando fixamente para a mulher chorando em meus braços. O tumor da vida passada. A verdade sobre o acidente de carro. 20 anos de casamento sufocante. Será que tudo foi mentira? Os pneus do Maybach, raspando com um guincho estridente no asfalto. Pisei fundo no freio, parando o carro em frente ao Hotel 5 Estrelas, mais próximo do clube. As palavras de Luiz eram como uma faca enferrujada, revirando meu cérebro loucamente. Tumor. Estágio terminal. O acidente de carro da vida passada. Não tive tempo de pensar direito. Luísa, no banco do passageiro, já havia perdido a razão completamente pelo efeito do remédio. Seu corpo estava ardente como uma brasa. Minhas mãos agarravam com força sua camisa rasgada. Suas pernas finas se contraíam dolorosamente. Da boca saíam gemidos inconscientes. Liu Yan, aguenta firme. Com os olhos vermelhos, puxei bruscamente o cinto de segurança. Empurrei a porta do carro e desci correndo. Contornei até o banco do carona. Levantei-a no colo. Chutei a porta do hotel com força. Corri como um louco em direção ao elevador. A recepcionista ficou pálida de susto. Tentou me impedir. Tirei um cartão preto do bolso e joguei direto no balcão. A suíte do último andar. Abra agora. Rápido. 30 segundos depois. Com um estrondo, eu, carregando Luísa, arrombei a porta da suíte. Sem qualquer hesitação, corri diretamente para o banheiro. Chutei a porta para fechar. Joguei ele inteiro dentro da banheira espaçosa. Virei e abri a torneira de água fria do chuveiro. Um jato de água gelada e cortante jorrou instantaneamente, atingindo-nos em cheio, da cabeça aos pés. O frio repentino e intenso fez Luísa soltar um grito agudo. Ele começou a se debater violentamente como se tivesse levado um choque. As mãos tateavam desesperadamente as bordas da banheira, tentando escapar. Eu apertei os dentes com força. Entrei na banheira. Com as mãos firmes como tenazes, segurei seus ombros com força, deixando a água gelada escorrer pelo meu cabelo e entrar nos meus olhos. Uma dor aguda e penetrante. Luísa, acorde agora. Abra os olhos e olhe para mim. Gritei com ele. O choque da água fria finalmente surtiu efeito. Os movimentos violentos de Luísa foram diminuindo aos poucos. Ele respirava ofegante, com arquejos profundos. O peito subia e descia violentamente. As pupilas antes turvas e dispersas, sob a lavagem da água fria, finalmente começaram a recuperar um pouco de foco. Ele me olhou fixamente, sem expressão. Olhou para minha camisa rasgada e destruída por ele. Olhou para as marcas de sangue no meu peito, arranhadas por ele. O efeito da droga passou em grande parte. A razão retomou o controle. Na banheira apertada, a água fria ainda corria, fazendo barulho. Nós dois estávamos encharcados, amontoados, miseráveis, juntos, separados por 20 anos de vida e morte. Fitávamos-nos intensamente sob a corrente gelada. Acordou? Soltei a mão que segurava seu ombro. Minha voz estava terrivelmente rouca. Luísa não disse nada. Apenas mordia os lábios pálidos e sem cor. Lágrimas misturadas com a água fria do chuveiro caíam em grandes gotas, pesadamente. Fechei o chuveiro de uma vez. O banheiro mergulhou num silêncio mortal. Apenas a nossa respiração pesada ressoava no ar. Agora é a sua vez de falar. Limpei a água fria do rosto. Fixe seus olhos nos dele. Perguntou, palavra por palavra, pressionando. Agora há pouco, no carro. O tumor que você mencionou. O que está acontecendo, afinal? O que você escondeu de mim na vida passada? O corpo de Luísa tremeu violentamente. Ele instintivamente se encolheu para trás, com as mãos abraçando os joelhos, como um ouriço assustado. Fala. De repente, dei um soco forte, batendo nos azulejos perto da orelha dele.
As articulações dos meus dedos rasgaram a pele e sangraram na hora. Luiz olhou para minha mão sangrando. A defesa em seus olhos finalmente desmoronou completamente. De repente, ele se tornou como uma criança assustada e magoada, chorando alto, sem qualquer dignidade. Henrique, você é um canalha. Você é um mentiroso completo e absoluto. Enquanto chorava, usando toda a sua força, soco após soco, batia no meu peito. Você acha que transferiu ativos em segredo na vida passada? Liquidou as ações da empresa? Criou um fundo fiduciário no exterior? Acha que eu realmente não conseguiria descobrir? Acha que fez tudo perfeitamente, sem deixar rastros? Todo o meu corpo tremeu. Fiquei paralisado no lugar. Na vida passada. No 15º ano do nosso casamento. Eu realmente fiz essas coisas pelas suas costas. Naquela época, sua necessidade de controle sobre mim já havia chegado a um nível doentio. Achei que ele queria tomar minha propriedade, para deixar um caminho de volta para nossa filha Nina. Só pude recorrer a essa medida extrema. Eu descobri. Luísa chorava tão forte que mal conseguia respirar. A voz rouca como se tivesse sido lixada com lixa. Segui o fluxo daquele dinheiro. E encontrei o termo de consentimento para desistência de tratamento médico com sua assinatura. Descobri o que estava na sua cabeça. Glioblastoma multiforme em estágio terminal. Meu cérebro foi como se tivesse sido atingido por um martelo pesado, com força violenta. Um zumbido agudo soou nos meus ouvidos. Glioblastoma multiforme em estágio terminal. As memórias da vida passada passaram como um caleidoscópio. Em minha mente, tudo brilhou de forma louca. Não é de admirar que naqueles anos eu tivesse dores de cabeça insuportáveis com tanta frequência. Dores de cabeça insuportáveis. Não é de admirar que eu desmaiasse sem motivo. Mas toda vez que ia ao hospital, Luísa segurava meu exame médico com força, dizendo que era apenas cansaço excessivo. Neurastenia. Você descobriu que tem uma doença terminal. O médico disse que você tem no máximo 6 meses de vida. Luísa apertou minha gola com força. Olhos vermelhos de sangue. Lágrimas transbordaram descontroladamente. Você não teve coragem nem de me contar. Você, sozinho, escondido, guardou todo o dinheiro. Deixou tudo para mim e para Nina. E depois planejou encontrar um lugar qualquer para esperar a morte. Não é verdade? Eu abri a boca. Mas minha garganta parecia ter um pedaço de esponja encharcada, sem emitir um único som. Mesmo sendo memórias da vida passada. Mesmo estando saudável após renascer. Naquele momento, aquela sensação de desespero gravada nos ossos ainda me engoliu como uma maré. Você acha que eu queria ser essa louca? Luísa gritou histericamente comigo. Seus dedos cravaram fundo na minha carne. Você acha que eu queria, todos os dias, agir como uma maníaca, fuçar seu celular e limitar sua liberdade? Você acha que eu queria te trancar em casa e te obrigar a tomar aqueles remédios amargos? Você desistiu de si mesmo. Mas eu não posso desistir. Se eu não te mantiver firmemente ao meu lado, você vai acabar morrendo como um desertor. Só me restou me tornar uma vilã, cortando todas as suas rotas de fuga, forçando você a ficar em casa, forçando você a aceitar todos os remédios e tratamentos alternativos que encontrei. Henrique, você não tem medo nem de morrer. Por que teria medo de mim? Com que direito você diz que eu te sufoco? O que realmente me sufoca é a contagem regressiva de que você pode me deixar a qualquer momento. A verdade, como um bisturi afiado, cortou-o cruelmente. A úlcera mais sangrenta de 20 anos de casamento. Eu fiquei paralisado de joelhos na banheira. Parecia que todo o meu sangue. Então, não era de forma alguma uma obsessão doentia. Era ele que, das mãos da morte, lutava desesperadamente para me segurar na vida. Ele preferiu carregar todos os meus desejos. Preferiu me fazer pensar que ele era um lunático incompreensível. Só para, da maneira mais extrema, mais implacável, me forçar a permanecer neste mundo. E o acidente de carro? Eu tremia por todo o corpo. Minha voz já não parecia ser minha. Já que você queria tanto que eu vivesse. Por que no final, nós morremos naquele acidente? Ao ouvir as palavras acidente de carro, as pupilas de Luísa se contraíram subitamente. Um lampejo de medo e dor extremos brilhou em seus olhos. Não foi um acidente. Ela murmurou com os lábios trêmulos, apertando minha mão com força. Naquele dia, eu te levei para a capital da província, para consultar um especialista renomado em neurologia. Na estrada de montanha, os freios falharam de repente. Um caminhão desgovernado veio de frente contra nós. As lágrimas de Luísa caíam sobre minhas mãos, queimando como fogo. Henrique, eu era o motorista. Você estava no banco do carona.
O caminhão veio da frente direita. Ela ergueu a cabeça bruscamente. Aqueles olhos vermelhos, fixos em mim, com uma loucura de partir o coração. Eu virei o volante todo para a esquerda. Expus completamente o banco do motorista para aquele caminhão. Eu queria trocar minha vida pela sua. Mas você é um louco. Você é um louco completo, de cabo a rabo. Luísa de repente desabou em prantos. Com as duas mãos, batia com força nos meus ombros. No segundo anterior ao impacto, você soltou o cinto de segurança. Você se jogou sobre mim, protegendo firmemente minha cabeça. Com seu corpo, bloqueou a cabine deformada. Por que você soltou o cinto de segurança? Você claramente poderia ter sobrevivido. Devolva-me a vida. Todas as pistas. Todas as dúvidas. Neste momento, completamente. Se encaixaram perfeitamente. No último dia da vida passada. Dentro do carro desgovernado. Ele, para proteger a mim no banco do passageiro, girou o volante bruscamente, enviando-se à morte. E eu, no último segundo de vida, por instinto de 20 anos de casamento, soltei o cinto de segurança. Com meu corpo de carne e osso, protegi seus pontos vitais. Ambos estávamos usando as maneiras mais drásticas, querendo deixar a esperança de vida para o outro. Todo o rancor, toda a insatisfação, todas as barreiras, neste momento, desapareceram completamente. O coração é como se fosse implacavelmente triturado por um moedor de carne. A dor me impede de respirar. Olho para esta mulher completamente encharcada, que chora desesperadamente. Olho para esta mulher que carregou 20 anos de insultos por minha causa, e até arriscou a vida por mim. Ruian. Meus olhos ficam vermelhos. Da minha garganta sai um lamento como o de uma fera. Estendo a mão bruscamente, e aperto com força nos meus braços. Uso toda a minha força, apertando firme sua cintura, como se quisesse fundi-la de volta aos meus ossos e sangue. Desculpa, desculpa. Enterro o rosto na curva fria do seu pescoço. Lágrimas jorram inesperadamente dos meus olhos, misturado com a água fria do corpo dele. Nos últimos 20 anos, pela primeira vez, chorei como uma criança desamparada. Eu não sei. Eu realmente não sei de nada. Eu dei um tapinha nas costas dele. Henrique, estou tão cansado. Fingir ser o vilão é realmente cansativo. Ele colou no meu ouvido. A voz tão fraca que dói o coração. Não vou mais fingir. Nunca mais vou fingir. Eu segurei o rosto pálido dela. Com o polegar trêmulo, limpei suavemente as lágrimas no canto dos olhos dela. O olhar estava mais firme do que nunca. O destino nos deu uma nova chance de viver. É para resolver este impasse mortal. Ruian. Na vida passada, eu te devia uma vida. Nesta vida, vou te pagar pouco a pouco. Eu juro. De agora em diante, ninguém vai conseguir nos separar novamente. Luiz olhou para mim. Naqueles olhos que sempre carregavam frieza e defesa. Nos olhos, reacenderam novamente aquela indescritível expressão da vida passada. São todos os meus demônios interiores. Ela não falou. Apenas ergueu levemente a cabeça. Fechou os olhos. A temperatura na pedra de jade parecia subir de repente neste momento. O frio trazido pela água gelada. Foi pelos dois corações que voltaram a bater juntos. Completamente dissipado. Eu olhei para os lábios vermelhos dela, parados na ponta dos meus dedos. A respiração foi ficando pesada. Depois que todos os mal-entendidos foram resolvidos. Aquela emoção suprimida por 20 anos. E reencontrada, paixão ardente. Explodiu no peito como um vulcão. Eu abaixei a cabeça. Pronto para beijar. Pronto para usar este beijo. Para acabar de vez com a tragédia da nossa vida passada. Iniciar uma nova vida que nos pertence. No entanto, no momento em que meus lábios estavam prestes a tocar, naquele instante, os dele, líquido gelado. Sem aviso, uma gota caiu sobre a pele do meu peito. Fiquei atordoado. Instintivamente, olhei para baixo. Não era água fria. Não eram lágrimas. Era uma gota de sangue vivo. Em seguida, tic, tac. Cada vez mais sangue jorrava do nariz de Luísa. Jorrando violentamente. Num instante, tingiu de vermelho os seus lábios pálidos. Escorrendo pelo seu queixo. Gota a gota, caíam na superfície gélida da água da banheira. Espalhando-se num vermelho aterrorizante. Ruian. Meus olhos se arregalaram de repente. Meu coração saltou para a garganta num instante. Luísa abriu os olhos lentamente. Mas seu olhar já havia perdido o foco. Ela olhou para mim. Seus lábios se moveram ligeiramente, como se quisesse dizer algo, mas só emitia um som sibilante e sem força. No segundo seguinte,
Ela revirou os olhos. Seu corpo inteiro, como se tivesse sido sugado. Como uma marionete sem forças. Caiu duramente nos meus braços. Julian. Luísa. Sacudi seus ombros como um louco. Mas ela não reagiu. O sangue do nariz continuava a jorrar, tingindo minhas mãos de vermelho. Um medo extremo, como um par de mãos frias e enormes. Apertou meu pescoço com força. Não tenha medo, não tenha medo. Vou te levar para o hospital agora. Cambaleando, levantei-me da banheira. Peguei uma toalha grande e larga. Enrolei-a firmemente. Peguei-a no colo. Como um vendaval, saí correndo do quarto do hotel. Era o hospital central. Pronto-socorro. A luz branca do corredor era ofuscantemente pálida. Eu estava encharcado. Sentei-me, feito uma alma penada, encostado na parede. Ou melhor, no banco frio de metal do lado de fora da porta. Água fria na gola. Caindo no chão, pingando. Minhas mãos estavam cobertas de manchas de sangue seco, de um vermelho escuro. Desde que Luísa foi levada para dentro. Já fazia exatamente 1 hora. Durante essa 1 hora, minha mente estava um caos completo. Por que de repente começou a sangrar? Por que desmaiou de repente? Em sua vida passada, ela era claramente saudável. Será que o remédio que Linfin deu estava adulterado? Se aquele animal do Linfin ousou usar veneno, com certeza vou esfolá-lo vivo. Nesse momento, a porta pesada foi repentinamente empurrada. Um médico usando máscara, vestindo uma roupa cirúrgica verde, saiu apressadamente. Em seu jaleco branco, ainda havia algumas manchas de sangue respingado. Quem é o familiar de Luísa? A voz do médico era urgente e severa. Sou eu. Sou o marido dela. Eu pulei da cadeira de repente. Porque minhas pernas estavam dormentes. Quase caí de joelhos no chão. Corri cambaleando em sua direção. Agarrei firmemente o braço do médico. Doutor, como ela está? Ela foi envenenada por alguém? O médico olhou para mim. Seus olhos transmitiam um peso que fazia a pessoa sentir como se estivesse caindo em uma caverna de gelo. Ele lentamente tirou a máscara. Sacudiu a cabeça, pálido, segurando um recém-impresso relatório de tomografia cerebral. Não é intoxicação por medicamentos. A voz do médico ecoou no corredor vazio. Cada palavra era como um martelo pesado, batendo violentamente no topo da minha cabeça, perto do tronco cerebral da paciente. Existe um trauma neural invisível extremamente raro. Esse trauma não é patológico. Parece mais como se o cérebro tivesse sofrido um impacto físico extremamente violento, causando danos no interior das fibras nervosas. Fratura oculta. Impacto físico. Fiquei atordoado. Mente em branco. Impossível. Ele não sofreu nenhum ferimento recentemente. Essa é a parte mais estranha. O médico franziu a testa. A mão segurando o relatório tremia ligeiramente. Do ponto de vista da imagem, esse tipo de impacto normalmente só aparece em acidentes de carro graves. O médico fez uma pausa. Levantou a cabeça. Olhou para mim com um olhar extremamente pesaroso. O trauma já causou uma hemorragia oculta extensa no crânio. Comprimiu o centro vital. O paciente já está em coma profundo. É melhor você se preparar psicologicamente. O médico respirou fundo. Deu o veredito final. Ele a qualquer momento pode sofrer morte cerebral. O ar no corredor parecia ter sido completamente sugado naquele momento. Fiquei parado, atordoado, olhando para a luz vermelha ofuscante na porta da sala de emergência. O impacto do acidente de carro da vida passada. Então, o preço do renascimento não é apenas trazer memórias, mas também transformar o ferimento fatal da vida passada em uma punição do destino nesta vida. O destino, esse filho da puta, acabou de devolvê-lo para mim. Agora, vai, na minha frente, tomá-lo de volta. Foda-se o destino. Fechei os punhos com força. As unhas cravaram fundo na carne da palma. Sangue escorria pelos dedos. Eu bati naquele papel leve e o mandei voar. Rugi como um leão furioso. Não vou assinar, tenho dinheiro de sobra. Quero os melhores equipamentos, os melhores remédios. Ele não pode morrer de jeito nenhum. O médico suspirou resignado. Havia desespero em seus olhos. Não é uma questão de dinheiro. O trauma oculto no cérebro dele é muito especial. Atualmente, a neurocirurgia doméstica. O nível cirúrgico é completamente incapaz. Se não der certo no país, chame do exterior. Eu agarrei o jaleco branco do médico. Olhos fixos nele. Quem é o maior especialista em neurocirurgia do mundo? Diga-me. Smith Stan, dos Estados Unidos. Neste dia, o nível atual de neurocirurgia no país é completamente impotente. Se no país não der, contratem estrangeiros.
Agarro o jaleco branco do médico, olhando fixamente para ele. Quem é o maior especialista em neurociência do mundo? Diga-me. O professor Smith, dos Estados Unidos. O Dr. Hans, da Alemanha. Mas eles são certamente impressionantes. Totalmente impossível. Não há impossível. Empurro o médico com força. Tiro o celular. Os dedos, por causa da força extrema, têm as articulações brancas. Alô, Bruno. Assim que a ligação é atendida, grito diretamente com voz severa. Dane-se o projeto do programa. Vendam todas as nossas cotas. Sim, agora. Imediatamente. Já. Do outro lado da linha. Bruno fica pasmo. Meu irmão, você enlouqueceu. O planejamento municipal vai sair em breve. Vender agora é perder pelo menos metade. Isso é uma galinha dos ovos de ouro. Perder tudo bem. Eu só quero dinheiro agora. Dinheiro na hora. Meus olhos estão injetados de sangue. Gritando para o telefone. Não importa o quanto o comprador reduz o preço. Antes do amanhecer de amanhã. Quero ver o dinheiro em espécie na minha conta. Nem um centavo a menos. O que aconteceu afinal? Bruno percebeu o desespero na minha voz. Ruian está em apuros. Preciso de dinheiro para salvar uma vida. Faça isso rapidamente. Desliguei o telefone. Não parei por um segundo. Disquei novamente o número do corretor de valores. Lauli, todas as ações em meu nome. Liquide tudo. Sem rodeios. Jogue tudo no mercado pelo preço de queda máxima. Nem um segundo de espera. E aqueles créditos problemáticos do grupo temporário. Quem quiser, que pegue. Venda tudo como um pacote pela metade do preço. Converta todos os meus ativos em dólares. Em apenas 3 horas. O império comercial que acabei de construir foi destruído por mim mesmo. O primeiro grande lucro desta nova vida. O plano de bilhões para o futuro. Diante da frágil linha da vida de Luísa. Tudo isso é pura besteira. Se o preço de renascer é trazer a ferida mortal da vida passada, então prefiro abrir mão dessa maldita fortuna. Só para quebrar esse maldito destino de vida ou morte. Mais de 10 milhões em dinheiro vivo. Mais os milhões do projeto urbano que saquei. Joguei tudo como se fossem papéis de oferenda para o outro lado do oceano. Alô, é a equipe do professor Smith? Pago 10 vezes o valor da consulta. Peguem um jato particular agora mesmo para a China. Dr. Hans. Assim que você embarcar no avião, deposito $1 milhão como taxa de esforço na sua conta. Equipamento insuficiente? Compre o melhor avião médico de última geração para transportar até você, contanto que consiga arrancá-la das garras da morte. Dou tudo o que tenho. 2 dias depois, o topo do Hospital Central foi completamente isolado, pela mais renomada equipe de neurocirurgiões de elite mundial, que assumiu a sala de cirurgia. Com um estalo, as portas da sala de cirurgia se fecharam firmemente. A luz vermelha ofuscante acendeu. O corredor estava tão silencioso que enlouquecia. Senti toda a minha força se esvair num instante. Deslizei pelas paredes frias como um saco de lixo. Meus joelhos bateram pesadamente no chão duro de azulejo. Irmão, levanta. Bruno, que chegou ao hospital, com os olhos vermelhos, tentou me puxar. Não me toque. De repente, afastei a mão dele. Me virei. De frente para a porta fria da sala de cirurgia. Sem hesitar, me curvei. Pá! Minha testa bateu pesadamente no chão de mármore duro, produzindo um som surdo. Deus do céu, escute. Eu rendi os dentes com força. O gosto de sangue se espalha loucamente pela minha boca. A voz ficou rouca além do normal. Na vida passada, eu lhe devia uma vida. Nesta vida, uso toda a minha sorte. Todas as minhas riquezas para pagar. Pá! Eu bati com a cabeça mais uma vez. Sangue jorrou instantaneamente da minha testa. Se você precisa levar alguém, leve-me. Com as minhas vidas de todas as eras. Troque pela segurança dele. O tempo. Naquele momento, tornou-se a mandíbula mais cruel. 1 hora. 2 horas. 5 horas. 15 horas. 15 horas inteiras de luta entre a vida e a morte. Eu ajoelhei no corredor. Meus joelhos já tinham perdido a sensibilidade. Na minha mente, passavam em flash todos os 20 anos do nosso entrelaçamento na vida passada. A determinação dele ao girar o volante para nos proteger. E aquele sorriso inocente. Um aviso estridente soou de repente. A luz vermelha da sala de cirurgia finalmente se apagou. As portas pesadas se abriram lentamente. O professor Smith tirou a máscara suada. Uma expressão de incredulidade surgiu em seu rosto cansado. Senhor Chu, é simplesmente um milagre na história da medicina. A cirurgia de reparação neural foi muito bem sucedida. Ele sobreviveu. Meu corpo inteiro tremeu violentamente.
Os nervos que estavam tensos por 15 horas se romperam instantaneamente. Lágrimas brotaram dos olhos sem qualquer aviso. Eu me levantei do chão rolando e rastejando. Tropeçando, entrei na UTI. Na cama do hospital. Luiz estava com um respirador. O rosto pálido como uma folha de papel transparente. Como se sentisse minha presença. Seus longos cílios tremeram levemente. Ela abriu os olhos devagar. Olhou para mim, desleixado. Com sangue na testa. A aparência miserável. Ela esboçou um sorriso fraco. Uma lágrima escorreu pelo canto do olho. Por trás da máscara de oxigênio. Sua voz era tão baixa que quase não se ouvia. Henrique. Caí de joelhos ao lado da cama. Apertei com força suas mãos geladas. Inclinando a cabeça, beijei-as desesperadamente. Estou aqui. Nossa Nina. Seus olhos brilhavam com um fulgor partido. Ela vai voltar? Meu coração, como se apertado por uma mão grande e quente, foi comprimido num instante. Vai sim. Soluçava incontrolavelmente. Lágrimas escaldantes caíam na palma da sua mão. Mas meu tom era mais firme do que nunca. Com certeza vai. Desde que fiquemos bem. Nina com certeza encontrará o caminho de volta para você. O tempo passou. No momento em que a engrenagem do destino quebrou o fado, ela entrou totalmente numa nova trilha. 5 anos depois, do lado de fora da suíte VIP da maternidade, eu andava de um lado para o outro, ansioso. As mãos cobertas de suor frio. Os olhos fixos na porta fechada. Irmão, pare de andar. A cunhada tem a proteção dos céus. Há 5 anos. Para salvar Ruian, perdi toda a minha fortuna. Mas o céu não me abandonou de vez. Depois que ela se recuperou, nós nos casamos de novo. Graças às memórias da vida passada. E à sintonia gravada em nossos ossos. Apenas 5 anos. Nós nos reerguemos novamente. Construímos um império empresarial maior do que na vida anterior. Mas todas essas conquistas não se comparam àquela dentro da porta. A mulher que está lutando por mim, nem a 1 milionésimo. Um choro nítido e alto. De repente rasgou o silêncio do corredor. A porta da sala de parto foi aberta. Uma enfermeira segurando um bebê envolto em mantas. Saiu com o rosto radiante de alegria. Parabéns, presidente Chu. Estendi minhas mãos trêmulas. E recebi com cuidado aquela vida pequena e macia. A manta se abriu levemente. A bebê abriu lentamente seus grandes olhos como uvas negras. Sem chorar. Apenas me olhava com curiosidade. Naquele exato momento, minha respiração parou completamente. No canto direito do olho da bebê, havia uma marca rosa. Como uma pétala de flor de pessegueiro. Exatamente igual a Nana da vida anterior. Nana! Meus olhos ficaram vermelhos. Minha voz embargada não conseguia sair. Lágrimas escaldantes caíram na borda da manta. O beco sem saída do destino. A verdadeira capacidade. Minha voz embargada não conseguia sair. Lágrimas escaldantes caíram na borda da manta. O impasse do destino enfim foi quebrado. O amor, enfim, atravessará o tempo. E continuará por todas as vidas.